A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindos ao A Torto e Direito. No programa desta semana juntam-se para o debate Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. O meu nome é Luís Matias e vou estar aqui consigo durante a próxima hora. Vamos ter as notas de abertura, vamos falar sobre autárquicas, mas mais temas, claro. Não deixaremos de espreitar a fuga de informação, ou melhor, o envio de informação da Câmara de Lisboa para a Embaixada da Rússia. E isso dará muito para conversar. Começamos no programa de hoje com o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Nota para a abertura do programa, antes de irmos falar de autárquicas e da autarquia de Lisboa. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães e uma muito boa tarde também aos nossos ouvintes. Eu queria endereçar aqui, através da Rádio Diana e deste programa A Torto e Direito, os meus parabéns ao CRE. O CRE é o Clube de Rugby de Évora, que acabou de se sagrar campeão nacional da primeira divisão de rugby e com esse feito vai ascender à divisão da elite do rugby nacional, portanto à primeira divisão. Portanto, um grande abraço aqui, os meus parabéns ao CRE enquanto instituição, os meus parabéns aos seus dirigentes e também aos seus jogadores. E isto não é apenas uma pedrada no charco, já é uma pedrada do charco, e isso só por si já deveria constituir um feito. E já agora, Luís Matias, se me permite, eu não sei se o Pinto Sá, o Carlos Pinto Sá, o Presidente da Câmara Municipal de Évora, não sei se ouve o nosso programa, se não, se ouvir, que faça atenção e que tome nota deste feito, porque parece que até agora a autarquia não tugiu nem mugiu acerca deste feito. Ou seja, se isto fosse em Lisboa, o famoso Medina já estava a receber a equipa do CRE nos passos do Conselho. Isto vale o que vale, mas é sintomático, ou seja, é de bom tom que as entidades da cidade tomem atenção aos feitos, sejam eles no rugby, seja no badminton, seja naquilo que for. Portanto, Luís Matias, se o Presidente da Câmara não ouvir, a Rádio Diana que dê um alerta ao senhor e me perdoa o atrevimento, porque de facto fica bem e é notável. E é notável porquê? Não é pedada no charco, eu sei do que estou a falar, eu fui praticante de rugby, fui praticante de futebol, joguei futebol de salão, joguei basquete, fiz uma série de coisas e sei do que estou a falar. E o rugby é, neste momento, um exemplo daquilo que, transversalmente às outras modalidades, se devia fazer. Tal, quiçá, fica essa nota do... A modalidade é, quiçá, deixe-me terminar só porque isto é importante, é quiçá a modalidade que, do ponto de vista desportivo, técnico e competitivo, mais tem evoluído no Alentejo, porque não muito longe daqui temos outra equipa de rugby também que, seguindo ao mais alto nível, é uma modalidade que tem progredido bastante, mercê de um esforço consolidado e de um trabalho bem feito. Portanto, que serve de exemplo e, portanto, resumo aqui os meus parabéns ao CRE, a toda a família do CRE, aos seus dirigentes, aos seus jogadores, sobretudo, e um alerta às entidades da cidade para que não deixem passar ao lado estes feitos. Obrigado, Ricardo. A nota de abertura do Ricardo, exatamente. Bento, Alberto Magalhães, sim, está correto. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Uma nota para a abertura do programa. Muito rapidamente, a propósito do 10 de junho, que foi celebrado a semana passada, como todos sabemos, a propósito do 10 de junho, surgiu-me isto. Luís de Camões, devia ser cancelado. E o dia de Portugal, de Camões e das comunidades, devia passar a ser só dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Porque Camões, logo na segunda estrofe dos Lusíadas, diz que vai celebrar e também as memórias gloriosas daqueles que nos foram dilatando, ou daqueles que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e da Ásia andaram devastando. E ainda se gaba. Quer dizer, isto não pode ser. É só isso.
Pronto, fica a nota de abertura do Alberto Magalhães para excluir Camões das celebrações do 10 de junho. Bento Anastácio, bem-vindo. Boa tarde. É racismo, é Boa xenofobia. tarde, boa tarde. É racismo, é xenofobia. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Ricardo, é quem faz o favor de nos ouvir. E que ouviu este momento glorioso da passagem do Alberto ao politicamente correto. Ora, não há coisa que não aconteça neste malfadado programa. Mas agora, as minhas notas. Duas muito breves. Uma tem a ver com as eleições no Peru, em que o candidato da esquerda, Castillo, ganhou as eleições, mas que estamos a assistir uma cena à la Trump. A senhora que perdeu diz que não perdeu e quis fazer o que estavam habituados a fazer, que era mais uma chapelada eleitoral, mas desta vez a coisa correu mal e o Peru vai entrar numa nova fase da sua história, que daqui saúdo o povo peruano e lhe desejo os maiores sucessos. Aqui nós passou um pouco ao lado uma questão que me parece importante, que tem a ver com a concentração de poderes pretendida pelo governo no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Isto pode parecer uma minudência, mas não é. As Forças Armadas têm uma direção ou um comando coletivo, o Conselho de Chefes de Estados-Maiores, que vê os seus poderes diluídos. Isto vai criar desequilíbrios de poder e de estabilidade entre os diversos ramos das Forças Armadas e, mais complicado que isso tudo, é uma forma de o governo diretamente se ingerir numa área que não tem nada a ver com isso. As Forças Armadas são da República, não são do governo. O governo não pode estar a politizar a chefia das Forças Armadas. É claro que todos nós sabemos que a ascensão ao generalato já tem em si alguma carga política. Tudo isso juntar... Tem. Até coronel é pura e simplesmente... pelo tempo de serviço, já que o mérito, pronto, chamemos-lhe assim, não lhe acho muito, mas é pelo tempo, e depois o generalato já tem influências políticas. Depois disso, um chefe de Estado-Maior, que é escolhido pelo governo, passar a concentrar todo o poder, a mim parece-me excessivo, parece-me mau. Em democracia, os governos não têm nada que controlar as Forças Armadas, apesar das Forças Armadas estarem, obviamente, sujeitas ao poder civil, mas calma, o querer controlar as Forças Armadas parece-me assim uma coisa mais a mandar para o terceiro mundo do que propriamente para a Europa civilizada. Portanto, penso que o alerta por do aqui, Bento. já que o Matias me mandou calar. Exatamente. Ou seja, há fandango da tropa, não? Há fandango da tropa. Não sabia. Bem, no A Torta e Direito vamos falar de autárquicas. As eleições vão acontecer mais para o final do ano, mas aqui na DNFM já começámos a entrevistar os candidatos à Câmara Municipal de Évora. O primeiro candidato a apresentar-se foi Henrique Sissim e, claro, é por essa ordem que também estamos a entrevistar os candidatos aqui na DNFM e vai acontecer isso tudo até ao início do mês de julho. Henrique Sissim foi entrevistado na passada semana e neste programa fazemos algumas notas de análise à entrevista dada aqui na DNFM. Começo pelo Ricardo Freixal. Ricardo, que destaque ou que análise pode fazer do que pôde ouvir desta entrevista? Bom, Luís Matias remeteu-me para... Quer dizer, não me obrigou a ouvir a entrevista, mas remeteu-me para que viesse aqui minimamente documentado para a entrevista. E ouvi. Bom, ora bem, vamos lá ver. O candidato Henrique Sissim emana de uma estrutura partidária e depois recebe apoio de outros partidos e de uma certa franja do eleitorado. Emanando de um partido
bom, pareceu-me, para aquilo que se apresentou, confortado com todos os sacramentos da doutrina partidária. Ou seja, terá começado tem uma atividade partidária ativa, desde jovem, depois foi candidata e eleita à Conselhia, a sua candidatura foi aprovada pelas secções, tem ali uma hierarquia partidária que legitima o candidato. E, portanto, enquanto isso, o candidato que tem este percurso político tem também alguma estaleca política que o permite naturalmente candidatar-se. Devido à entrevista, eu não sei se vamos ter mais oportunidades para falar acerca dos candidatos ou não queria esgotar aqui, porque me pareceu Vamos ter oportunidade de falar sobre as restantes entrevistas, naturalmente. Vamos falar sobre esta. Claro, pronto, poderá haver as oportunidades que quiserem, naturalmente, claro. Isso dentro da edição, porquê? Não é? Porquê? Mas... Naturalmente que o candidato não pôde, apenas numa hora da entrevista, expor todo o seu conteúdo programático e tudo aquilo que pretendia para a cidade. Naquilo que me foi dado ouvir, divide a entrevista em duas partes. Uma parte na qual o candidato vai transformar Évora, aliás, como todos, num país de maravilhas, sei lá, um pavilhão multiusos, um complexo de piscinas a sul da cidade, como se este não chegasse a norte, mais um centro de alto rendimento desportivo, enfim. E isto deve ser transversal a todos os candidatos. Todos os candidatos devem ir propor isto, com certeza. Depois, não sei se foi o Zé Faustino, se foi o Sérgio Major, que puxaram os cordões ao paraquedas e fizeram o senhor pôr os pés no chão. E começou a falar sobre alguns aspectos da vida no dia-a-dia da cidade. Ficaram uma série deles por abordar, mas continuaram, quanto a mim, há aqui com todo o respeito do candidato, há aqui um vazio muito grande naquilo que são os temas fundamentais no dia-a-dia e na estratégia para a cidade. Continua-se a dizer que se vão captar investimentos, ou seja, toda a gente quer captar investimentos, toda a gente quer tudo isso, mas o que é facto é que os problemas concretos da cidade ficaram um pouco por abordar, possivelmente também por falta de tempo, não é? Portanto, achei mais do mesmo, e vou ficar expectante e à espera que surjam mais objetivos concretos que eu possa analisar. Não vou deixar passar em claro... Para concluir e passar a palavra ao Alberto, então. Para concluir, porque Évora, naturalmente, precisa de uma nova dinâmica, de uma nova estratégia para a educação, para a cultura, para o desporto. Precisa disso tudo, naturalmente precisa. Mas precisa... Ou seja, os eventos, os altos eventos, os centros de alto rendimento, os pavilhões multiusos que servem a esses eventos, só farão sentido se nós tivermos de base trabalhos como o CRE está a fazer, transversal às outras atividades desportivas, nomeadamente ao lazer. E, portanto, só depois é que poderemos, primeiro que tudo, a base, dinamizar políticas sustentadas que apoiem a modalidade e a prática desportiva. E só depois então é que vão surgir, porque senão, com todo o respeito pelos cidadãos da Azaruja, senão mandamos fazer a ponte e depois ficamos à espera que o rio venha, não é? Alberto Magalhães, que análise faz esta entrevista? Não conseguimos ouvir o Alberto, que ele tem o microfone desligado. Vamos lá ver se ele nos ouve. Agora sim. Tem razão. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Eu desliguei o microfone para tossir, depois esqueci-me dele desligado. E eu dizer, o candidato pareceu-me medianamente informado sobre os problemas da cidade. Parece-me que o Ricardo foi um bocadinho duro demais. Eu não disse que eu não estava informado. Eu sobre a informação, aliás, eu disse quem vem de uma... Ricardo, deixa-me lá falar à vontade. Não me estrangule o pensamento. Não. Não me enforque o pensamento. Não, eu quer dizer, que Évora precisa de um pavilhão multiusos, não só para usos desportivos, como também para que seja finalmente um sítio capaz de acolher congressos com milhares de participantes. Eu não tenho a mínima dúvida, acho que é uma boa proposta. Se há dinheiro depois para isso, é outra conversa.
Mas, em princípio, como objetivo geral e a prazo, acho que é uma boa proposta. Em relação às novas piscinas do outro lado da cidade, também não tenho a mínima dúvida que são necessárias. Quer dizer, a natação é dos desportos, e o Ricardo, como desportista, sabe isso, é dos desportos mais completos que existem e daqueles em que se deve insistir mais, sobretudo nas crianças, desde tenra idade, porque elas, quando são pequeninas, aprendem facilmente a nadar, e nós não podemos continuar a ser um país em que os pescadores não sabem nadar. Até os pescadores não sabem nadar. E muita gente no interior também não sabe nadar. Temos que mudar isso radicalmente, porque quem nada não se afoga, já dizia a minha avó. Portanto, eu sou a favor de... Quanto ao centro de alto rendimento, já não me meto nisso, porque não, concordo um bocado com o Ricardo. Talvez seja excessivo pedir já um centro de alto rendimento, mas também é verdade que o argumento do Henrique Sinsim tem um certo peso, isto é, existem não sei quantos, mais de uma dúzia de centros de alto rendimento, não sei se ele disse 16 ou 17, em todo o país, e só um na Zona Sul. Portanto, a distribuição desses centros de alto rendimento, que devem servir para fazer estágios e coisas desse tipo, e, portanto, trazem algum rendimento económico às regiões, o Sul, pelos vistos, está mal servido. Depois ele levantou alguns problemas em que tem bastante razão. Por exemplo, eu sei que o Bento é capaz de discordar de mim, mas terá a oportunidade de discordar porque vai falar depois de mim. Por exemplo, a Escola Gouveia Pereira, que é um escândalo, já houve a oportunidade de se fazerem obras naquilo. Refere-se a André de Gouveia, desculpa. Gouveia. André de Gouveia. Eu disse que Gouveia Pereira, juntaste tudo. Disparate. André Gouveia. Teve-se já a oportunidade de fazer obras naquilo com quase a fundo perdido, só com uma despesa de 7,5% para o dono da obra, e a Câmara recusou-se a ser o dono da obra, porque a escola é do Estado, o Estado também não avançou, e portanto vai-se continuar com uma escola semi-podre na cidade. Pareceu-me esse pormenor importante. Depois, o que é que ele falou mais? Que me pareceu interessante. Ele começou a entrevista por dizer, depois não desenvolveu muito o primeiro eixo, que os dois eixos que movem a candidatura são liberdade e modernidade. Em relação à liberdade, disse que era económica, política e pessoal, que havia algumas pessoas com medo de falar, eu não percebi bem isso, e acho que o Faustino e o Sérgio deviam ter insistido com ele para explicar onde queria chegar. Não o fizeram. Em relação à modernidade, o que é que ele falou? Disse o que para mim também é óbvio, que isto é um concelho atrasado, que há outras cidades do interior que já estão muito mais desenvolvidas que Évora. Falou da gestão da água catastrófica, a falta de investimento qualificado, as dificuldades, a péssima relação que as variações CDU sempre tiveram com os empresários e os investidores. E isto, para mim, é uma verdade óbvia e concordei com ele, que deu-me um dado que eu ainda não tinha estatisticamente e importantíssimo, que eu aqui já tenho falado, é que 68% dos jovens querem sair de cá, de Évora. Eu não sei de onde é que veio este dado, os entrevistadores também não lhe perguntaram onde é que ele tinha obtido este dado, portanto eu fiquei sem saber de onde é que vinha este dado, mas a ser autêntico é calamitoso, não é? Quase 70% dos jovens querem sair de Évora, querem fugir de Évora, e não me admira, porque não há condições, como se costuma dizer. Para concluir, então, Alberto, no geral, para alguém que nunca foi candidato a presidente de Câmara, pareceu-me com alguma estaleca, ainda com algumas dificuldades de ser político, digamos assim, de fugir a questões mais melindrosas ou de saber responder à letra aos entrevistadores, mas eu acho que vai-se fazer um candidato razoável. Bento Anastácio, ora, a tua análise é esta entrevista, depois desta entrevista? Ao candidato do PSD, para que os nossos ouvintes saibam do que estamos a falar naturalmente.
Eu gostei especialmente da forma em que ele, quando ele se referia a ele próprio na terceira pessoa, assim tipo o jogador da bola. Pronto, e começou logo a coisa a este nível. Eu achei a entrevista muito fraca. Para quem vem fazendo o tirocínio há muito tempo, né? Ele começou pela junta de freguesia, não sei se provavelmente qualquer coisa da JSD, etc, etc. Portanto, estamos na presença de um boy, sem tirar nem pôr, e assumidamente, portanto, o que não deixa, e sobre isso já o Ricardo falou, portanto não vou perder mais tempo por aí. Sobre a regionalização, disse um chorrilho de asneiras, portanto, porque não sabia provavelmente do que estava a falar e continua a achar que a regionalização e a sua discussão está ao nível de 85, quando foi do referendo. Portanto, a coisa é esta. Esqueceu-se que este tipo de eleição do presidente das CCRs foi aprovada pelo PSD. Em relação à escola, é absolutamente a mesma conversa que o PSD vem tendo desde sempre, que a Câmara deveria pagar os 7,5% para fazer a obra, quando a Câmara não tem nada que pagar a obras em estruturas que não são dela. Já chega o que chega de imóveis da Câmara que deviam ser recuperados e que não foram, e a Câmara não tem dinheiro para isso, nem para mandar cantar um cego, quanto mais para pagar uma obra que é do Estado. Isto, nós já aqui falamos desta questão da municipalização da educação e das escolas, que é um crime para as zonas do interior e para as zonas mais pobres, porque uma coisa é ser aluno de uma escola, de uma Câmara rica, outra é de uma Câmara sem dinheiro. E isto viola intrinsecamente todos os direitos constitucionais dos cidadãos. Há outra coisa que ficou para mim claro, que o candidato não conhece a Évora rural. Poderá conhecer em alguns aspectos que é a realidade da cidade, mas o concelho não é só a cidade. O concelho é o interior, e quando questionado sobre as questões, sobretudo de fora da zona rural, foi questionado sobre, exemplo, duas freguesias, ele mostrou claramente que não as conhece, nem essas nem outras. Portanto, dos mínimos é que quem se candidata a Presidente de Câmara conheça o seu território, e aí ficou um pouco aquém. Ele falou na potencialidade turística da Torre dos Coelheiros, que seria diferente de São Mansos, no caso de São Mansos. Confundiu, pela argumentação, confundiu a Torre de Coelheiros com a Boa Fé. Portanto, por aí. Não, porque o argumento que ele utiliza para o agroturismo na Torre de Coelheiros faz sentido na Boa Fé, não faz sentido ali. Portanto, eu acho que faz sentido nos dois, mas está bem. Sim, e o agroturismo faz sentido no Alentejo inteiro, não é por aí, e a Torre dos Coelheiros, as pessoas da Torre dos Coelheiros trabalham na Suíça, e isso mete aqui, consegue, o agroturismo faz meia dúzia de postos de trabalho, se é que ainda há muito espaço para mais agroturismos aqui, porque os agroturismos bons e bem feitos levam muito trabalho, muita gente, e já é hoje uma área muito especializada para se tornar numa forma maciça de turismo. O agroturismo não são alojamentos locais, quer dizer, são coisas completamente diferentes. Sobre a água, também houve ali coisas que não bateu a bota com a perdigota, mas iremos falar de água durante muito tempo, porque será obrigatório em todas as candidaturas, e depois na questão da habitação, como ia dizer há pouco. O candidato esqueceu-se pura e simplesmente que a bolha do imobiliário já estourou. Não há... E, portanto, não é por aí. A habitação que é necessária é uma habitação, por um lado, uma habitação social, obviamente, com as características que tem a habitação social, e depois o voltar à construção de habitação a preços controlados para as famílias de classe média
para terem direito à habitação própria. E nisso, questionado pelo Faustino, e bem, toda a gente conhece a posição do Faustino, que é pelo arrendamento, não pela habitação própria, até porque, e nisso tem razão, impede a mobilidade e para uma quantidade de coisas, mas a nossa cultura é de habitação própria. No início do século passado, ou ao meio do século passado, ninguém se dirigia ao pai a pedir a mão da filha sem levar a caderneta predial, porque ele dizia, então, onde é que você vai pôr a minha filha a dormir, a viver? Portanto, isto tem a ver com questões da cultura, mas uma coisa que ele esqueceu, de facto, é que a bolha do imobiliário estourou e não é por aí que nós vamos. O que é que quer dizer com isto da bolha não percebo isso da bolha do concluir o tema? Estourou. Não há o investimento no imobiliário está parado e vai estar durante. Onde é que fez isso? O que é que fez a construir na cidade? Aqui na cidade não sei, mas em Lisboa há muita construção. A construção civil continua a ser dos setores de atividade económica mais propriamente as obras públicas do que a construção civil. Mais as obras públicas do que a construção civil. Continua. E, portanto, nunca parou. Aí vemos, e conhecemos os preços dos terrenos na cidade e vimos os projetos, e conhecemos os projetos imobiliários que estão parados na cidade. Pois bem, antes de pensar em nova construção, se calhar ficarmos pela reconstrução do centro histórico e a finalização dos projetos imobiliários que estão começados e que estão aí espalhados e a apodrecer na cidade. Ficaram as notas sobre esta entrevista. Para a semana faremos análise a outra entrevista que aqui faremos na DNFM. Ricardo. Eu quero ver a quantos minutos de desconto é que eu vou ter direito, não é? O Ricardo. O Ricardo está dentro do tempo. O Ricardo não tem. Eu estou dentro do tempo, agora vou ter direito a desconto. Eles também. Não, mas ficaram-se todos. Não tem direito a descontos nenhum. Não. Vamos lá. Nesta Torto e Direito entramos na agenda, noutro tema da agenda. Falamos de outra Câmara Municipal. Ora, a Câmara de Lisboa enviou dados relativos aos organizadores de uma manifestação contra o governo russo realizada em janeiro para a Embaixada da Rússia. Isto tem dado muito que falar. O Primeiro-Ministro também já se pronunciou sobre o assunto, até porque este procedimento, ao que consta, foi feito também no período em que ele era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Ricardo Freixal, como é que analisa este tema e como é que o acolheu quando soube desta notícia? O que é que achou? Surpresa. Surpresa porque sou ingênuo, se calhar, não é? Portanto, parece que isto seria do conhecimento de quase toda a gente, menos dos mídia ou daqueles que são informados diariamente pelos mídia, os mais desinformados que somos nós. Parece que é um procedimento normal dentro da normalidade dos procedimentos, mas convenhamos que no que diz respeito aos mais elementais direitos dos cidadãos, isto viola tudo aquilo que são estes princípios, não é? Portanto, ninguém se sentirá bem, obviamente, imagina agora, o senhor já sabe, o seu nome, como patrocinador, organizador de manifestações, eu tenho ficha no sítio, já está a ser onde, não é? Portanto, eu acho uma péssima prática. E o Luís Matias, quando diz que isto já era assim no tempo do António Costa como Presidente da Câmara de Lisboa, e eventualmente seria assim também no tempo dos outros presidentes todos, o mau é isto ser assim. E quando nós aqui de vez em quando alertamos para uma certa um certo banho-maria nos quais nos sentimos todos, ou alguns de nós, isto não sei se será o resultado da consolidação do poder dentro de uma certa franja de forma de ser, estar e de fazer política, se o que é, mas ou seja, terá que haver oposição a todos estes procedimentos. Então, está em causa a nossa privacidade. Imagino que qualquer cidadão daqueles russo-ucranianos não vão poder mais ir aos seus países de origem. E isto porquê? Porque esses regimes são de forma a cercear as liberdades dos cidadãos, das pessoas, do pensar, do agir e do atuar. E, portanto, isto é impensável. Que isto aconteça.
o Medina, não sei se é doutor, o Presidente da Câmara de Lisboa, o atual Presidente da Câmara de Lisboa, é apenas um agente que neste momento, para mal de todos nós, é um agente passivo e não devia ser. Os responsáveis pela governação e por este tipo de informações deviam ser agentes ativos. Deviam ver o que é que de facto se está a passar. Eu não sei se do ponto de vista administrativo isto terá que ver ou que será o resultado um pouco do ter terminado com os governadores civis ou com os governos civis ou com as autoridades dependentes do Estado. Porque não sei se terão que ver se não, mas o que é facto é que isto passa tudo como uma licença para o uso de isqueiro e não pode passar. Eu vou, e é muito mal. Vamos ter 2 minutos para poder depois do conversar impacto sobre isto. O que é que seria isto, ao Bento, se isto fosse do lado oposto em termos de quadrante político? Isso dava uma revolução, não é? Assim, vivo como é para a esquerda, não. A coisa vai-se aguentando e tal. Agora, o que é que isto seria se fosse ao contrário? Já vamos ouvir o Bento Anastácio com essa análise. Transversalmente isto é errado, é péssimo, é mau, é muito Mas mau. primeiro é o Alberto. Exato, mas sim, já vamos ouvir o Bento daqui a pouco, mas primeiro é o Alberto. Alberto, vamos lá, que análise faz este procedimento? Isto não é um procedimento, não sei que é um processo em movimento durante 10 anos. De facto, há quem diga, eu já ouvi várias pessoas dizerem que a culpa disto tudo é do Passos Coelho, do governo do Passos Coelho, que extinguiu os governos civis. Eu devo dizer que fico espantado ao ouvir isso, porque, para já, a tal lei que também é dada como sendo uma das responsáveis, a tal lei de 1974, assinada pelo Vasco Gonçalves, e não só, pelo Costa Brás, e também pelo, agora não me lembro do nome dele, de um socialista, reputado Salgado Zenha, a lei dizia já, em 1974, que os governadores civis eram as entidades, as autoridades que tinham que ser informadas pelos manifestantes nas capitais de distrito. Nos outros concelhos todos era a Câmara Municipal. Ora, se as câmaras municipais pequeninas podiam tomar nota e arranjar procedimentos adequados para garantir a ordem pública nas manifestações nesses concelhos, por exemplo, na Amadora, que não é sede de distrito, ou em Sintra, se as câmaras municipais sabiam e podiam fazer isso, não estou a ver qual é o problema da Câmara de Lisboa, que tem 10 mil funcionários, poder organizar-se para receber as informações dos manifestantes sem divulgar depois às entidades que vão ser contraditadas pelos manifestantes a morada, o nome, a morada, o número de telefone, etc. dos organizadores da manifestação. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, essa desculpa dos governos civis. Tanto mais que quem tem que depois estabelecer os procedimentos é a polícia, se houver lugar a isso. Se a Câmara Municipal achar ou as câmaras acharem que pode haver problemas de alteração da ordem pública, comunicam à polícia, mas não precisam de comunicar o nome assim, e as moradas. Não é próprio o procedimento legal. É assim, tal e qual que está na lei. Eu estive a ler a lei com atenção. Estive a ler a lei com atenção e é assim que lá está. É assim que lá está. Também lá estão coisas que ninguém segue. Também lá estão coisas que ninguém segue. Porque a lei também já não é seguida à risca há muito tempo. Porque a lei diz que aos dias de semana só se podem fazer manifestações a partir das 7:30 da tarde. E ao sábado é só a partir das não sei quantas da tarde. Portanto, e aos domingos também tem um horário. E isso já não é seguido há muitos anos, não é? As pessoas fazem manifestação às horas que querem. Algumas até duram mais que um dia. Mas não se pode inventar o que não está na lei. Quer dizer, isso é que me parece óbvio. Mas deixem-me voltar ao princípio. O que é que aconteceu? Aconteceu 10 anos de bufaria. E porquê é que aconteceu? Qual é o fundamento para isto? Qual é o fundamento para funcionários, dirigentes, técnicos, vereadores, presidente da Câmara, deputados da Assembleia Municipal, ninguém se preocupar com o problema dos dados
e do problema da salvaguarda dos dados pessoais dos organizadores de manifestações. Qual é a razão? Eu acho que é o desprezo pelos direitos e garantias dos fracos. Nós continuamos a viver numa sociedade salazarenta em que os fracos têm que amochar e quem tem dinheiro ou quem tem poder faz o que quer, mais ou menos. Esta é a minha opinião. Porque, agora reparem. Para concluir nesta primeira volta, Alberto, sim. Em 2019, a Luísa Botinas, assessora de imprensa de Medina, escreveu uma carta aos palestinianos assumindo que tinha já transmitido informação a Israel, mas que já não era caso único, que eles não se preocupassem, porque ela também já tinha transmitido informações de dissidentes tibetanos à China, tinha transmitido ao Maduro na Venezuela também informações semelhantes, e portanto isto era prática comum, não havia nada a fazer. No entanto, o Medina diz que só soube há dias, quer dizer, a assessora de imprensa dele nunca o informou daquilo que tinha dito e daquilo que se passava, o que é extraordinário. E mais, em 2019, para acabar, para acabar esta parte que eu queria falar mais sobre isso. Sim, em 2019, entrou em vigor em todo o país o Regimento Geral, não é? O Regulamento Geral da Proteção de Dados, obrigatório, que torna obrigatório proteger os dados dos cidadãos, que torna ilegal a difusão sem consentimento dos cidadãos dos dados a entidades terceiras. Segundo o Paulo Portas, a Câmara Municipal de Lisboa nomeou um gestor para auditar os serviços da Câmara Municipal de Lisboa para ver se eles tinham procedimentos de acordo com o Regulamento Geral. Mas o gabinete do Presidente, que é quem trata desta correspondência, curiosamente ficou de fora e não foi auditado. Porquê? Porque é que precisamente no gabinete do Presidente é que não foi auditado, não se auditaram estes procedimentos. E é aí que há a bronca. Muito bem. Bento Anastácio, que análise faz este acontecimento e esta notícia que vai marcando então os dias? Ora, a questão é esta. Há aqui várias formas de ver esta questão. Primeiro, o gravíssimo da fuga de informação, tudo isso está para mim é completamente inexplicável. Mas aqui há também uma outra coisa que eu não consigo entender. Primeiro, nos pedidos, nos dados exigidos para se convocar uma manifestação, não vem nada dos dados pessoais. Aqui, eu, como sabem, já fiz algumas dezenas de informações destas e nunca, por nunca ser, constou nessa informação a morada das pessoas. Está o nome, obviamente, e o número de cartão de cidadão. De cartão de cidadão e um número de contacto para as necessárias demarches, normalmente com a PSP. Ora, o papel das câmaras municipais nisto aqui é apenas e só receber o documento e enviá-lo para a polícia, dizendo se há obrigatório. Ou não. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é. Pela lei não é obrigatório. É prática. É prática. Não, porque a partir do momento em que tu utilizas um espaço público e esse espaço público é fechado, a polícia tem que cortar o trânsito, tem que fazer essas coisas todas. E é apenas e só à Polícia de Segurança Pública. Ou as câmaras nos locais mais pequenos, à GNR, que depois trata das coisas, porque ninguém tem que pedir autorização para fazer uma manifestação. Ocorre que o que fica para mim mais complicado nem sequer é isto de mandar para as embaixadas. Porque, em bom rigor, a KGB sabe onde moram no mundo inteiro agora não se chama KGB, mas outra coisa qualquer, no mundo inteiro os opositores ao Putin, assim como a Mossad.
sabe onde é que ficam, onde é que moram todos os ativistas pró-palestinianos. Tanto que vai à casa deles e mata-os. Portanto, não tem problema nenhum. Não é por aí. Apesar de não retirar a gravidade, há para mim uma coisa muito mais grave, que tem a ver com, por exemplo, quem se vai manifestar contra uma empresa por poluição, ou porque tem salários em atraso, ou pelo que quer que seja, e a Câmara Municipal de Lisboa, nestes casos também, fazer chegar a informação ao patrão. Portanto, aqui é o bufo de serviço que vai dizer ao patrão quem é o empregado que está a fazer uma manifestação. Ou que vai dizer ao chefe quem foi o menino que se portou mal no refeitório. Portanto, isto é muito mais grave do que o problema das embaixadas. E depois não colhem a justificação dada quando dizem, é porque nós mandamos sempre para o sítio onde é. Ok, o Ministério da Educação fica a saber que há lá mais uma manifestação. Toda a gente se lembra do tempo em que aquilo não era uma avenida, era um manifestódromo, e aquilo, portanto, a polícia tinha que tomar as suas providências. Mas aí são funcionários públicos, não tem problema nenhum. Agora, ponham-se o que é que acontece aos promotores, por exemplo, das manifestações dos trabalhadores de call center, que são, neste momento, um dos locais onde há maior precariedade no trabalho. Se a manifestação for organizada por um sindicato, ainda é como o outro. Agora, se forem pessoas individuais... Agora, são pessoas, porque neste momento, por exemplo, o sindicato dos call centers é assim uma coisa meio ao lado, e os trabalhadores de call centers, pela sua... até porque grande parte deles estão ali para estarem de passagem, não têm apetência para se sindicalizar, nem muito menos para se tornar dirigentes sindicais e essas coisas todas no género. Portanto, a grande parte das manifestações que são mesmo promovidas, muitas delas espontaneamente, essas pessoas vão ter problemas. E isso é muito mais grave do que o nome das pessoas que se vão manifestar contra o Maduro ou contra o Putin. Portanto, porque aí a questão está também, neste caso, que vem à baila nesta altura por coincidência, e que tem algumas coincidências a ver com a Rússia, também se puseram a jeito a dar dados que não são obrigados a dá-los e a facultá-los a terceiros. Portanto, não há aqui... Isto é uma história um bocado... Deixa-me para terminar. Nesta história muito mal contada, há aqui alguns rabos de fora neste gato escondido. Bem, o Ricardo agora sim tem tempo de desconto, o Bento e o Alberto já quase não têm tempo para falar, verdade seja dita. Vou ter de dar apenas um minuto ao Bento e ao Alberto agora a seguir, mesmo, porque é essa a realidade. Ricardo Freixial, para iniciar a ronda final e para concluir sobre este assunto e sobre o envio de dados da Câmara de Lisboa para a Embaixada da Rússia, e a pergunta que eu deixo, será que isto não é feito em mais lado nenhum? Bom, eu não sei. Legalmente terá que ser feito em todos os lados, não é? Parece. Legalmente enviar os dados não é? Bom, vamos ver. Eu não vejo qual é a necessidade que as autoridades que nos regulam, que são as gestoras da ordem pública e que autorizam essas manifestações, tenham necessidade de recolher informação acerca dos promotores. Não autorizam. Acho muito bem. Não, o que autorizam, o que tenham, aqueles que são, enfim, ou que autorizam ou que têm que autorizar, não interessa. Não é de autorizar. As manifestações em Portugal não têm que ser autorizadas. Pronto, mas são que regulam, pronto, então o termo que regulam. Ora bem, eu acho muito bem, acho pertinente que elas tenham a identificação de quem são os promotores, os organizadores, enfim, tudo isso. Agora, que haja necessidade de transportar esses dados. Sei lá, se eu vou fazer uma manifestação em frente à Embaixada de Espanha, mas porquê? A Embaixada de Espanha é território
teoricamente, é território espanhol, mas nós não entramos dentro do território espanhol, estamos a fazer à frente. E isto transversalmente aos vários setores e às várias atividades. Portanto, não vejo necessidade que seja pertinente, porque essas as autoridades dos países terceiros não vão intervir. Até porque é ilegal. Da nossa, claro. Portanto, não acho isto perfeitamente estapafúrdio. E depois, ouça, se o meu nome, se eu um dia qualquer pensar em organizar uma manifestação ou qualquer coisa de natureza, mesmo que não seja reivindicativa, ou que não seja de confrontar ideias, qualquer organização, qualquer evento que eu tente organizar, se os meus dados forem parar à França, se forem parar ali à Espanha, não sei o quê, aí é para onde eu duro melhor. Agora, o problema é da ordem ou da desordem mundial em termos do respeito pelos direitos dos cidadãos e pela privacidade das pessoas. E, de facto, ouça, quando eu penso que estes dados destes cidadãos que são russos foram parar à tutela, ou já lá estavam, se calhar, eles é que não sabiam, mas agora deliberadamente sabem que lá estão, é um incómodo. Quer dizer, isto mexe com a normal circulação das pessoas, com a livre circulação das pessoas, com o livre pensar, com o livre ser, mas isto nós já sabemos que há o cerceamento dessas liberdades. Agora, que objetivamente haja terceiros a fundamentar essa prática, acho muito mal. Não é? Não acha mal. Alberto Magalhães, 1 minuto então para fechar o tema, antes de passar ao Bento, tem de ser mesmo. Ora bem, rapidamente, os defensores de Medina deram as seguintes desculpas. O António Costa, ao fim de 5 dias, disse o seguinte: a culpa é do balcão. Não há responsabilidade política, porque não houve nenhum político envolvido. É extraordinário. Esta noção de responsabilidade política é extraordinária. O Carneiro Jacinto, na SIC, jornalista, disse que os ativistas russos não se queixaram em janeiro, queixaram-se agora para lixarem a candidatura do Medina. Foi tático. A Anabela Neves e o Filipe Santos Costa, aliás, faço aqui um parênteses para dizer que o Filipe Santos Costa tem a carteira profissional de jornalista cassada pela Comissão da Carteira, porque avançou-se com o Partido Socialista para fazer umas entrevistas numa rúbrica chamada Política com Palavra. A Anabela Neves e ele atiraram-se ao Moedas e ao Chicão quando o que estava em análise era o problema do Medina. Chamaram tudo ao Moedas e ao Chicão. Meio mundo argumenta que a culpa é do balcão, da lei de 1974, que não tem lá nada sobre nomes e moradas, do Passos Coelho, que extinguiu o governo civil, do Moedas e do Chicão, que deliraram sobre o espião russo em Lisboa, dos ativistas russos que deram as moradas e que não precisavam de dar as moradas, portanto, foram acusados pela Câmara de serem os culpados. Portanto, isto é absolutamente inacreditável. É inacreditável. Tapar o sol com uma pedreira. Inacreditável. Eu julgava que o Agora, se calhar, era eu, não. É o Bento, exato. Eu julgava que o Alberto Magalhães ia chegar até ao depoimento. Não teve tempo. Vá, Bento Anastácio. Do professor Galopim de Carvalho, que também foi em defesa do Medina. Portanto, isso é transversal. Muito mais grave do que dar os dados são aqueles que querem, como o Alberto Magalhães disse, tapar o sol com a ou atirar-nos areia para os olhos. Bento Anastácio, para concluir o tema, então. Eu dizer que a minha experiência enquanto semi-profissional das manifestações, de manifestações e afim, diz-me que, e do que conheço para esse país fora, é a prática da Câmara Municipal de Lisboa, não é a prática corrente no resto do país. Há aqui, de facto, alguma, eu ia dizer, desleixo, mas o que para mim é grave. Ou seja, a Câmara de Évora não faz isso? A Câmara de Évora não faz isso? Que eu saiba, não. O que as câmaras só têm que mandar a informação para a polícia e a polícia depois trata do resto. Eu vou dar-vos um exemplo, quando foi daqui da manifestação, da concentração que promovi, quando o Venturinha cá veio, foi assim. A polícia tratou comigo as questões de segurança.
É claro que, como eu já aqui disse, as questões de segurança foram tratadas com o comando de Évora no dia a seguir, o comando da polícia de Évora foi desautorizado pelo aquele chico esperto do diretor nacional e o que se tratou não valeu de nada. Mas o que é corrente é haver um contacto, nem sequer é das 3 pessoas que assinam, o contacto de uma pessoa para falar com as autoridades, mais nada. Claro, certo. E pronto. Muito bem. Na reta final deste Torto e Direito, entramos no tema que nos traz o Ricardo Freixal. Um tema relacionado com o mundo rural e, neste caso, com a produção de alimentos. Ricardo, o tema, e eu queria lançá-lo perfeitamente. Não, a produção de alimentos foi no outro programa passado, já Sim, passou a... sim. Hoje é o consumo de carne. Não. A carne na dieta alimentar dos humanos. Eu ia para o consumo de carne na alimentação humana e o respeito pelo bem-estar animal, pelo ambiente, etc. Vamos lá. O etc. é sempre importante nestas coisas. Dá sempre uma certa abertura, não é? Muito obrigado ao Luís Matias, ao esforço que foi feito a semana passada para que eu pudesse completar a minha intervenção no programa, mas de facto há fatores que se sobrepõem à nossa vontade e eu perdi completamente o contacto e não pude intervir e gostava de ter feito a minha intervenção, porque sou sensível aos temas que foram abordados e, portanto, sou tão sensível que quis transportar hoje para aqui aquilo que eu acho que está na base daquelas medidas, enfim, estapafúrdias promovidas pelo PAN no Congresso. Portanto, não podemos, de facto, como os nossos colegas de painel também me disseram, não podemos transformar carnívoros e felinos em vegetarianos puros. Isso vai contra tudo aquilo que será a ordem natura e esta vale muito. Vai contra aquilo que é a sustentabilidade e o aproveitamento de subprodutos, nomeadamente subprodutos da alimentação humana, nomeadamente nos produtos derivados da carne, que são utilizados e muito bem numa economia quase que circular na alimentação e na dieta dos cães. E, portanto, acho isso perfeitamente... Acho mais até uma desinformação, e iniciativas dessas só servem para turvar aqui a realidade na qual vivemos. E depois fui remetido com aquela história dos abrigos por causa do sol dos animais e por causa da chuva, fui remetido, com todo o respeito pelos habitantes da Cuba, para aqueles que, quando viam chegar o comboio, jogavam a manta por causa do comboio vir a soar, não é? Ora bem. Em condições mediterrânicas, nos nossos sistemas, a maior parte deles é extensivo, o bem-estar animal é privilegiado ou é satisfeito pelas nossas condições naturais, que promovem abrigos naturais e que, portanto, os animais têm adaptações do ponto de vista morfológico, fisiológico, que lhe permite suportar o sol, a chuva, muito melhor do que nós suportamos, e porque tem as suas defesas e tem o seu metabolismo perfeitamente adaptado, e portanto isso é perfeitamente essa estapafúrdia, e nem faz sentido nenhum estarmos sequer a debruçar sobre isso. Mas Ricardo, desculpe lá, um parênteses, mas é revelador da ignorância que as pessoas que defendem essas coisas têm do mundo rural e dos animais. Não sabem que o rafeiro alentejano tem um subpelo densíssimo e que não deixa passar a chuva, que é impermeável, como o pinguim, etc. Alberto Magalhães, a ignorância e o atrevimento ao serviço da... A ignorância é sempre muito atrevida. Sim, ao serviço da... sei lá, não sei do quê. Quer dizer, acho completamente... bom, não tem comentário. E eu fui buscar depois este tema do consumo de carne, porque eu acho que o que está subjacente a estas tomadas de posição é de facto querer modificar a roda dos alimentos, querer acabar com a roda dos alimentos e querer sujeitar-nos apenas a um regime puramente vegetariano. Quando todos nós sabemos que a carne pode ser fundamental, e será fundamental em alguns aspectos na alimentação do ser humano, e que não há qualquer tipo de inconveniente no consumo de carne. E esse consumo de carne não é... Exceto o assassínio de animaizinhos.
Bom, mas o consumo de carne não é incompatível com o respeito pelo bem-estar dos animais. E nós aqui, e o respeito pelo bem-estar dos animais, eu tenho animais em casa de interesse zootécnico, tenho animais de companhia e gosto tanto de uns como de outros, mas ali, transversalmente. Sei lá, faço festas ao meu cão, mas só faria festas ao touro se eu deixasse que eu chegasse ao pé dele, não é? Portanto, e mais, nós quando estamos a estabelecer sistemas de produção animal, e agora estou referente aos animais de interesse zootécnico, não há nenhum animal explorado de interesse zootécnico que produza em condições que não estiver satisfeitas as suas mais elementares condições de bem-estar. E, portanto, a galinha só põe ovos se estiver satisfeita, porque se não estiver satisfeita, entra stress e não põe. Só produz o touro, o novilho, só produz ao nível da sua capacidade genética, se estiver satisfeitas todas as suas necessidades, nomeadamente o bem-estar. E, portanto, que não haja confusões aqui entre as coisas. Mas estes sistemas de produção animal são fundamentais porque sem sistemas de produção animal não podem existir sistemas de produção vegetal sustentados. Os animais são fundamentais para a reciclagem de nutrientes e são fundamentais para o equilíbrio do sistema. E, portanto, falámos outro dia, eu falei do sequestro de carbono. Ouça, mesmo o Alberto Magalhães, em off, falámos do metano. O metano é qualquer coisa que é inerente à fisiologia da digestão do ruminante. É um gás com efeito estufa, se calhar 30 vezes superior ao dióxido de carbono, mas os sistemas que produzem metano podem ser perfeitamente, com um salto perfeitamente positivo no que diz respeito às eventuais alterações de natureza climática. E, portanto, podemos perfeitamente, e mais, porque a carne é fundamental para nos satisfazer determinado tipo de constituintes nutritivos, nomeadamente, os ácidos aminados essenciais, a metionina, a cistina, o triptofano, aparecem sobretudo na carne e aparecem também no outro tipo de vegetais que nós não... Que, se calhar a maior parte desta gente não come, se calhar não come favas, não come termossos, não come, não sei, como a bejanca ou outra. E, portanto, ouça, tudo isto e o que eu acho que está na base, de facto, daquela estapafúrdia iniciativa de proibir a introdução de subprodutos da carne nas dietas dos cães, é apenas um primeiro passo para qualquer dia me imporem a mim a proibição de comer carne. E isso eu não quero, quer dizer, não me importa nada, mais, eu não me importo nada que tem mesmo de terminar, Ricardo, senão o Bento não me importa nada, o Alberto não falam. Não me importa nada que o meu vizinho satisfaça as suas necessidades nutritivas comendo 3,5 kg de alfaces por dia, enquanto eu satisfaço as minhas necessidades com 200 gramas de carne, e a minha pegada do ponto de vista ambiental é muito inferior à desse indivíduo. Alberto Magalhães, que comentário faz este tema que nos traz o Ricardo, que nos trouxe o Ricardo? O Ricardo é que é comentário possível. Comentário possível é muito rápido. Eu acho que a base destas coisas, ao contrário do que diz o Ricardo, eu parece-me que a base destas coisas, destas parvoíces, é o amor incomensurável aos animais. E depois vestem os cães. Quando era pequenino, a Disney estreou um filme que ainda hoje é famoso, o Bambi. E quando a mãe do Bambi... todos os gajos que matou a mãe do Bambi. E quando a mãe do Bambi morreu, a minha mãe chorava no cinema. Eu não, mas a minha mãe chorava. Portanto, é daí que vem. Eu fui criado por uma mãe que adorava animais. Criou um pardal que durou 20 anos lá em casa dentro de uma gaiola. Um feito que pouca gente é capaz de fazer. Agora... Isso está cada vez mais enraizado nas pessoas que vivem nas cidades e cujo único contacto com os animais é o cãozinho à trela ou o gatinho com a sua caixa de areia e não conhecem mais nada. E isto é péssimo depois para o mundo rural, porque as pessoas do mundo rural, para esta gente urbana, não é? A minha Siri está a falar
comigo estupidamente, que eu não puxei por ela. E eu dizer, as pessoas da cidade depois pensam que as pessoas do mundo rural são uns bárbaros que tratam os cães aos pontapés, que matam gatos contra a parede e que degolam ovelhas sem o mínimo tremor na mão. E que fazem isto tudo com uma crueldade que já não se usa, porque a humanidade no século XXI já tem a obrigação de ter passado por isso e de produzir frangos automaticamente numa fábrica sem ser preciso galinhas e ovos. Bento Anastácio, é isso? Aliás, quem é que ainda se lembra que os frangos não nascem numa fábrica e nascem de um ovo? Já deve haver pouca gente. É os frangos que nascem em fábricas e o leite com chocolate que vem das vacas castanhas. Exatamente. Há uma quantidade... Malhadas. Não, essas dão leite branco. O leite com chocolate... As malhadas. Chocolate. Eu, de facto, consigo perceber que haja, até de certa maneira, um excesso de consumo de carne é verdade. Nos nossos tempos. Até por razão simples de ser muito mais fácil e muito mais rápido fazer ali um bife com ovo a cavalo e toca a andar do que estar a fazer outro tipo de comidas mais elaboradas. Isto tem a ver com o nosso com isso. Eu também não sei se não há algum excesso na América do Sul na produção de bovinos. Se calhar há. Eu não gosto muito da forma como as novas suiniculturas estão feitas, estão quase feitas como os aviários. Aquilo é produzir carne como se não houvesse amanhã. Não tem nada a ver com a criação do porco preto, nem com outras coisas. Mas, por outro lado, esta intensificação, quer na agricultura, quer na produção de alimentos, é obrigatória. Mata a fome a muita gente. Dado o aumento da população. Agora, o que temos que encontrar aqui é um equilíbrio. Obviamente que eu sou contra o regime intensivo da produção de azeite ou da produção do que quer que seja. Mas tem que haver um meio termo que possa regular isto. De nós não violarmos a natureza de forma sistemática, de termos algum cuidado com o planeta, até porque ele não é nosso, foi-nos emprestado pelos nossos netos, mas não cair nestas coisas estapafúrdia de querer fazer de toda a gente vegetariano. Porque eu até de algumas coisas prescindo, mas ninguém me faz prescindir de um cozido à portuguesa. E até porque tem lá está dado o modo final. É o remate. Não, e sobretudo, Beto, concordo perfeitamente isso. As nossas dietas no nosso tempo eram muito mais variadas do que são hoje. Mas nós continuamos a comer o tal cozido com grão. Começamos a comer favas, continuamos a comer ervilhas. Mas isso leva mais tempo a fazer, Ricardo. Uma parte, mas pode ser perfeitamente bem feito também, de uma forma sustentada, nos sistemas que englobam produção animal também. Teremos de dedicar um programa à gastronomia. Está a ver-se. Quem sabe se não convidamos algum chefe para algum dos nossos programas. Temos de terminar o programa de hoje. Temos de terminar o outro dia direito. Caros amigos, temos mesmo de terminar. Quem faz produção animal, Luís Matias, quem faz produção animal tem que conhecer perfeitamente o comportamento animal. E eu não aqui... Isso ficou claro da sua intervenção, Ricardo. É uma matéria de estudo. Mas nós temos de terminar. Peço desculpa. É uma matéria de estudo. Olha, só para terminar, esta é uma máxima. E Conrad Lorenz dizia que aquele que conhece verdadeiramente os animais é por isso mesmo capaz de compreender plenamente o caráter único do homem. E por isso fazer produção animal e conhecer os animais respeitando o seu comportamento é de facto também, a nível cultural, uma lição para nos sabemos comportar em sociedade. Ora, terminamos com uma citação de Conrad Lorenz neste Torto e Direito, feita pelo Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Também muito obrigado por terem estado connosco neste programa. Voltamos de hoje a uma semana, mas atenção, pode sempre ver-nos e ouvir em dnfm.com, no meu canal 121 124, no canal de YouTube da DNFM. Tenha a continuação de uma boa tarde. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.